Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é aberto uma ferida do abandono dentro de uma pessoa, na alma de uma pessoa. E por que é que quando você tem uma ferida do abandono, desencadeia todas as outras feridas na sua vida, ao ponto de você perder a percepção daquilo que fala e daquilo que vê. Quer dizer, quais são as características e como é aberto essa ferida na alma de uma pessoa que ela ignora seu próprio sentimento. E se você ignora o seu próprio sentimento, você perde a percepção, os sentidos. Você não tendo sentimentos bons, você vai buscando um sentido de viver e vai perdendo os sentidos, porque vai buscando uma forma de sobreviver. Então, quando uma pessoa ela tem uma ferida do abandono que desencadeia todas as outras feridas, existe as características e é por isso que tem pessoas que caem na mão de pessoas narcisistas e ela acha que largando o narcisista vai estar resolvido o problema. E aí ela cai na mão de outra pessoa narcisista, ou se ela teve pais que são narcisistas, ela vai vivendo ciclos repetitivos porque ela tem essa ferida do abandono que ela não sabe como foi aberta. Como é que é aberta uma ferida na alma? Tem pessoas que não sabem a respeito de alma. Quer dizer, se você foi negligenciado, abusado financeiramente, emocionalmente, de alguma forma vai abrir a ferida do abandono dentro de uma pessoa, que isso acontece ainda na primeira infância. Quando você era uma criança, os sentimentos que foi gerado dentro de você vai desencadear todas as outras feridas, que são feridas de luto, ferida de rejeição, de humilhação, de traição. E aí todos os ciclos da sua vida que você vai vivendo e não vai entendendo por quê, que a sua vida não flui, não sai do lugar e você vive ganhando e perdendo e até adoecendo porque você ignorou os próprios sentidos. Então Deus explica isso para você em Jeremias, que quando você perde os sentidos, Deus até vai ajudar você, mas você não vai conseguir entender. Então, você já teve alguma experiência de ser um pouco afastado da sua parentela, da sua família, e você percebeu que a sua vida até fluiu quando você se afastou um pouco, se a sua família é abusiva, né? Você se afastou, você morou em outra cidade, você percebeu que você ganhou mais dinheiro, você teve amizades melhores, você evoluiu melhor por ter se afastado da sua família, você deu uma guinada na vida. Quer dizer, você evoluiu um pouco, mas Deus explica, Deus vai afastar a pessoa e se a pessoa não quiser aprender, não quiser ouvir, não quiser entender, porque vive numa alma desolada, quando a pessoa volta para morar perto da parentela, para viver ciclos abusivos, quer dizer, por quê? Porque a pessoa perdeu os sentidos. Ela viveu adoecendo, viveu ganhando e perdendo e ela não quis entender sobre essa desolação da alma. E aí fica muito mais difícil você convivendo com uma família tóxica e abusiva, essa ferida não aumentar. Porque você vai se comparar. Quando você convive com pessoas tóxicas e abusivas, você dificilmente você vai conseguir sarar suas feridas se você é ferida o tempo todo. Se você ignora os seus sentidos, o seu próprio sentimento. E onde Deus explica isso para que você entenda. Por que é que tem pessoas que saem da parentela, se afastam, moram em outro lugar, mas ela termina voltando ou vivendo os mesmos ciclos repetitivos da família, mesmo fora da família. Então Deus explica o porquê. As 7 características de pessoas que têm essa ferida do abandono, por que é que é aberta essa ferida do abandono? Como é que ela pode ter sido aberta? Para que você entenda, que eu vou explicar para você as 7 características e eu vou ler em Jeremias, para que você entenda o reflexo do abandono, da desolação da alma. Então, se você veio de um lar disfuncional, se você foi abusado financeiramente pelos seus pais, você foi tratado, escravizado, tratado como empregado, rebaixado, você fez de tudo para agradar e você viu
que você não era suficiente para aquelas pessoas, você passou a se ver e a ferida foi aberta. É assim que a ferida da alma é aberta. Quer dizer, quando você se sacrifica para agradar alguém, quando você se submete para agradar alguém, e aquela pessoa, ela desfaz de você, ela humilha você, ela rebaixa você, ela compara você, ela trata você como se você não estivesse fazendo nada. Você está ali se esguelando, sendo escravizado pela pessoa, e a pessoa ainda trata como se você não estivesse fazendo nada. Você está fazendo mais do que a sua obrigação. Aí, quando você se vê nessa situação, é quando a ferida que já foi aberta na infância, ela vai sendo alargada. A ferida na alma da pessoa, ela vai sendo alargada nesse momento, quando você se sacrifica e a pessoa tem você como nada. Então, quando você mora com pais que são narcisistas, dificilmente você não vai ter essa ferida. Ou se você tem marido que foi narcisista, dificilmente. Então, a característica... As 7 características para que você entenda sobre essa ferida na alma e quais são as consequências que no final é o que eu vou explicar para você, que quando você ignora seu próprio sentimento, você perde os sentidos. A pessoa que carrega essa ferida, a ferida do abandono, ela desencadeia todas as outras feridas. E é por isso que a pessoa ela não consegue crer na palavra. Ela não consegue entender como é que funciona a palavra, porque ela não é curada e ela não vê sentido na fala. Então ela vive caindo em contradição o tempo todo. Então a primeira, né? Ela fecha os olhos, a pessoa que carrega essa ferida do abandono, ela fecha os olhos para não ver aquilo que ela consegue ver, porque ela quer ver como ela quer ver, para ela conseguir sobreviver. Então é por isso que ela entra num relacionamento tóxico e abusivo. Ela até viu a pessoa consegue ver que tem algo errado, que tá entrando num relacionamento ruim, que a pessoa trai, engana, mente ou usurpa ela percebe que tem algo errado, mas ela fecha os olhos. Por quê? Porque carrega essa ferida do abandono. Então a ferida do abandono, como é que pode nascer? Você pode ter tido pai e mãe, mas a ferida do abandono nasce dentro de uma pessoa quando a pessoa ela é rejeitada, negligenciada, escravizada, abusada. Você fez por onde agradar os seus pais e você viu que você não era bem vista. Quer dizer, nada que você fazia conseguia você ver que aquele pai ou aquela mãe tinha sentimento por você. A pessoa só usurpava você, só sugava você, desfazia de você. Quer dizer, você percebeu que a mãe ou o pai não tinha sentimentos por você. E aí essa ferida ela vai sendo alargada dentro dessa pessoa que já a ferida nasce na negligência, no abuso, né, na violência, na agressividade, ainda na infância, na criança que nasce num lar disfuncional. Mas ela vai sendo alargada pela visão. Quando você vai vendo que você se sacrifica, mas você não é bem visto. Nada que você faz é como se você não existisse para aquelas pessoas. Então, quer dizer, quem mora com pais narcisistas sabe que passa por essas coisas. Você faz, é como se você não estivesse fazendo nada. Porque a pessoa que é narcisista, que mora com você, que carrega uma ingratidão, vai dizer, não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então, quando você tem essa visão dentro de você, é quando essa ferida ela vai sendo alargada. Então, você fecha os olhos para não ver e você não vai conseguir entender porque é que você entra num relacionamento tóxico e abusivo e ruim. Quando você vai ver, isso está escrito lá em Jeremias. Eu vou ler para que você entenda. Quer dizer, quando você vê, você vai ficar como um leão irado dentro de você, porque você vai dizer, o que foi que eu fiz da minha vida? Por que eu me submeti a isso? Por que eu me botei nesse tipo de relacionamento? Eu fechei os olhos e entrei. Quer dizer, eu vi que tinha algo errado, mas eu não consegui reagir, eu não conseguia entender, eu não sabia sobre o ser. E aí é quando vai alargando dentro da alma da pessoa, o sentimento vai piorando. Vai cronificando dentro da pessoa a ferida do desengano, né? A pessoa vai ficando desenganada, desolada, que é isso que a Bíblia diz. Então é por isso que você entra num relacionamento ruim e você vai fechando os olhos para não ver aquilo que você consegue ver, porque você não consegue entender. Então você se submete
a entrar no relacionamento só para sair de algum tipo de relacionamento. Para sair do abuso da casa dos pais, para conseguir ser feliz, para conseguir superar esse sentimento, porque você não sabe a respeito dessa ferida que é do abandono. A pessoa que foi criada abandonada, mesmo ela tendo pai e tendo mãe. Mas você viu que você foi negligenciada dentro da sua própria casa. E é por isso que a ferida vai crescendo. E você não vai entendendo. Entende? Então essas pessoas, primeiro, ela vai entrar nesse relacionamento. Isso está escrito lá em Jeremias. E eu vou ler que Deus explica que ele tira a pessoa de perto da parentela, bota em outro lugar para ajudar aquela pessoa a evoluir. Mas ela termina voltando para o ciclo familiar abusivo. A fofoca, a murmuração, a vitimização, e ela não consegue mais sair do padrão se ela não se agarrar em Deus da forma correta. Porque não tem como você ser curado, ser lavado, ser remido. O que significa uma remissão? É uma pessoa que ela tem que dar ré nos sentimentos. Ela tem que reconhecer os sentimentos. Por isso que quando fala no pecado, a pessoa não sabe sobre o pecado, não tem visão sobre o pecado. Não acredita que a palavra tem sentido para ela. Ela vai perdendo os sentidos devido a essa ferida do abandono. Tudo começa pela ferida do abandono, que nasce as outras feridas, entende? Então a pessoa que tem a ferida do abandono, ela vive como um leão enfurecido ao perceber o que fez da sua própria vida, como eu acabei de dizer para você. Mas ela não consegue reagir tão fácil. Porque ela acredita que vai superar o sentimento, porque ela acredita que aquela fase vai passar, que ela vai voltar a se sentir bem, que ela vai conseguir superar esse sentimento. E o sentimento, ele vai sendo aumentado dentro da alma da pessoa. A ferida do abandono. Então, eles decidem, Deus diz lá em Jeremias, e eu vou ler para que você entenda, né? Que eles não levam mais a sério os próprios sentimentos. E é por isso que ele vai perdendo sentido. Porque ele decide ignorar os próprios sentimentos. Quando você ignora os sentimentos, você vai perdendo os sentidos. Que é isso que a Bíblia explica. Quer dizer, você acredita superar o sentimento e você vai ignorando os seus próprios sentimentos, e é por isso que a alma ela entra em desolação. Entende? Então, ao perceber isso, você vai começar por viver como um leão enfurecido, calado, desolado. Ao perceber que você entrou numa barca furada, num relacionamento ruim, você vive como um leão abafado. Foi o que eu fiz da minha vida, meu Deus. Porque foi que eu não prestei atenção que essa pessoa era assim, né? Tóxica, abusiva, que vivia me sugando, mentindo, me traindo. Quer dizer, você fechou os olhos, então ao perceber isso, você ficou como um leão enfurecido. Então, por você decidir ignorar os próprios sentimentos e não saber que ia perder os sentidos, perder a forma de pensar correta, o raciocínio, lá em Jeremias Deus está explicando que as pessoas, elas decidem viver de vantagem, como a ave de rapina. O que quer dizer uma ave de rapina? Quer dizer, eu vou viver de vantagem, eu vou viver de ilusão. Quer dizer, eu vou viver como uma ave carnívora. Ave de rapina é como se a pessoa vivesse como uma ave carnívora. Só devorando tudo, só acumulando tudo, só ignorando tudo. Por isso a pessoa vai perdendo os sentidos. Devido a essa primeira ferida que foi aberta lá na infância. Se você nasceu num lar que teve traição, abuso financeiro, abuso verbal, abuso moral, você vai perceber que você casou acreditando que ia ser feliz. Que ia nascer um novo sentimento no futuro, que você ia conseguir esquecer esses sentimentos. E aí a pessoa vai perdendo os sentidos, porque a pessoa vai buscando uma razão de viver, uma razão para entender a própria vida. É por isso que a pessoa ela vai perdendo os sentidos. E isso está escrito lá em Jeremias. Então, você vai perceber, se você nasceu num lar assim, que você vai semear trigo, mas vai colher espinhos.
E aí é quando a pessoa ela entra na rebelião do seu próprio coração. Porque ela semeia coisa boa, ela faz por onde ser uma pessoa boa, ela faz sacrifícios para agradar a pessoa, mas é como se a pessoa não fosse bem vista, bem reconhecida, bem valorizada. Então a pessoa vai ficando indignada por esse motivo. Então tá escrito lá: semeia trigo e colhe espinhos, andam envergonhados por ser mal interpretado. Quer dizer, se eu faço tudo para ser bom, mas eu sou mal valorizado, mal visto, mal interpretado com aquilo que eu faço como bom, que vale a pena ser bom? Na nossa percepção. Se você passou por isso, você já deve ter dito que como é que vale a pena eu fazer algo que não vale a pena? Eu sou envergonhado, eu sou desvalorizado, eu sou mal visto, mal interpretado com as minhas boas atitudes, então eu vou me tornando essa pessoa desolada. Não faço mais questão de ser boa. Entende? Então Deus diz: eu afasto você para ajudar você, mas se você não quiser entender, Deus traz de volta a pessoa e a pessoa vai viver o mesmo ciclo repetitivo da família, porque isso é sobre uma raiz de herança geracional. Tá escrito isso lá em Jeremias. Entende? Então, se você já passou por esse ciclo, quer dizer, a ferida na alma, ela é aberta quando você nasce numa casa de um lar disfuncional. Quando você viu que o seu irmão foi mais valorizado do que você não tinha valor nenhum, você só usava as coisas usadas do seu irmão, sua mãe nunca lhe deu valor, sua mãe nunca lhe valorizou, você fazia as coisas, você percebia que sua mãe ou seu pai, quer dizer, não estava preocupado com os seus sentimentos, se você estava cansada ou não, se você estava tarefada ou não. Ela vivia lá, escravizando. Você quem criou os seus irmãos, você quem trabalhou para sustentar a sua família. Você foi desvalorizado, mal visto, mal interpretado. Então, quando você vê, vai nascendo a ferida. Vai alargando a ferida. Quer dizer, eu estou fazendo, mas é como se eu não estivesse fazendo nada para a pessoa. E aí, a ferida que já nasceu lá na infância, na hora das brigas, da confusão, da murmuração, da vitimização, na casa dos seus pais, essa ferida ela vai aumentando. Porque você vai sendo escravizada, abusada. Financeiramente, quer dizer, o seu pai ou a sua mãe só suga você, só tira de você, só escraviza você, que é sua obrigação mesmo fazer. Você tem a visão que você não está agradando. Quer dizer, eu me submeto, eu tô cansada, eu tô fazendo aquilo que não era da minha obrigação, mas ela bota, o pai ou a mãe bota a obrigação no filho e o filho ainda se submetendo, ainda é mal visto, mal interpretado. Então essa ferida, ela vai alargando dentro dessa pessoa, ao ponto da pessoa perder os sentidos, porque ela ignora os sentimentos. E se a pessoa ignora os sentimentos, ela vai perdendo os sentidos. Porque quando a Bíblia fala de coração, está falando dos sentimentos da pessoa. E se ela vai perdendo os sentidos, ela entra em desolação. E eu vou ler para que você entenda. Então, por viver pelo sentimento que já foi criado, vive na sensação que vai ser abandonado. Que nada que faz... Você, quando tem essa ferida do abandono, você tem a sensação que nada que você faz vale mais a pena. Então, você deixa de querer fazer pelas pessoas e vai fazer apenas por você. Por isso, a pessoa se torna como se fosse uma pessoa que não tá nem aí pra ninguém. Quer dizer, eu fiz, não fui bem visto, não fui valorizado, então agora eu só quero saber de mim. É por isso que lá tá escrito que você vai viver como uma ave de rapina. Quer dizer, como uma árvore carnívora. Só venha nós, vosso reino, nada. Porque você não tá mais nem aí para ninguém. Então, perdeu os sentidos. A pessoa perde os sentidos. É por isso que para ela não tem noção. É como se fosse uma pessoa sem noção. Se ela tá agradando ou não, se tá desagradando ou não. Se tá sendo uma pessoa irada, enraivada ou não. Ela vai alimentar os sentimentos ruins por perder os sentidos. Por não ter mais sentimentos. Por ignorar a própria visão, por não buscar a razão das coisas. Então a ferida foi nascida, aberta ainda na infância e foi alargada mais ou menos na adolescência. Por isso a Bíblia fala que a alma de uma pessoa ela morre ainda na adolescência, porque se torna uma adolescente rebelde. Ele começa a querer agradar, começa a querer fazer, então quando ele percebe que não consegue mais, ele quer fugir daquele lugar.
Ele quer abandonar aquela casa, aquela família e vai tentar entrar no relacionamento para ver se dá bem. Muitas vezes sabendo que não tem amor, muitas vezes sabendo que é por interesse financeiro, muitas vezes sabendo que não tem amor, mas acha que vai encontrar depois esse amor, quer dizer, ignorou a visão e a razão das coisas. E Deus explica isso lá, entende? Então, ele percebe que é como se os desejos dele foi ignorado. Então, se eu não tenho mais prazer nos meus desejos, se ninguém consegue entender, não tá nem aí pro que eu gosto, pro que eu quero e pros meus desejos, eu também faço o mesmo com os outros. É isso que acontece com uma pessoa que ela carrega uma ferida, essa ferida do abandono, né? Então ele percebe que os desejos dele é ignorado e as vontades dele é como se não existisse, é como se as pessoas não tivessem nem aí. E é por isso que ele se transforma nessa pessoa que é como ave de rapina. E aí ela entra nessa primeira morte espiritual, que é como se ela não tivesse mais sentimentos. Então ela acredita ter sentimentos pelo outro, onde ela vai tendo um sentido só por ela, uma razão de viver. Ela vai buscando uma razão de viver e vai perder o entender, que é o que eu vou explicar aqui para você no final, para que você entenda quando a pessoa ela perde esses sentidos, como é que ela fica. Como é o comportamento dela, o sentimento dela, porque é que nem você falando para ela, ela não consegue acreditar. Ela não consegue pensar, ela não consegue racionalizar, captar as próprias mensagens, os próprios sentidos. É como se a pessoa vivesse sem sentido. Isso está escrito aqui em Jeremias e eu vou explicar para você melhor no final sobre essas heranças geracionais, que é o que Deus está explicando aqui. Heranças geracionais. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. Um filho que ele é criado dessa forma, que ele é abusado, espancado, escravizado dentro da própria casa, alguma dessas coisas, ele se torna totalmente um filho rebelde. Por isso ele vai levantar a voz para os pais ou vai ignorar aqueles pais. Ele não vai ter sentimento nenhum. E ele sabe que não tem mais sentimentos. Mas ele acredita que o culpado vai ser a vida toda os pais, que ele não precisa buscar esse sentido dentro dele, para ele ser avivado. Então, quando a Bíblia fala da remissão, é a pessoa que tem que dar ré nos sentimentos. Então, tem pessoas que não querem ressentir, não quer sentir, não quer falar. Ela vai perder os sentidos, que é o que eu vou explicar aqui para você. A minha herança é para mim como ave de rapina, de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. A pessoa se torna o seu próprio inimigo. Quando ela se torna uma ave de rapina. É uma árvore carnívora. É uma pessoa que é venha a nós, vosso reino nada. Não tô nem aí para ninguém. Rebelde. Ela entra na rebelião, né? Então a minha herança é para mim ave de rapina de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai todos os animais do campo. Trazei-os para a devorarem. Muitos pastores destruirão a minha vinha, pisarão o meu campo, tornarão em desolado deserto o meu campo desejado. É como se os meus desejos não fossem mais atendidos. Entende? Quando uma pessoa é ferida, essa ferida do abandono, ela teve pai, teve mãe, mas é como se ela não tivesse. Então ela tem essa visão quando é escravizada, quando é molestada, quando é abusada pelas palavras. O filho percebe que o pai não tá nem aí para o que ele sente. Se ele tá cansado ou não, problema seu que você tá cansado. É sua obrigação fazer por mim. Quer dizer, o filho tenta agradar com presentes, tenta agradar né, se sacrificar. Você percebe que aquela mãe, ela não tem sentimentos. Ela não tá nem aí para o que eu sinto. Tá apenas me usando, me escravizando. Então vai alargando esse odre. Vai alargando essa ferida do abandono. Eu vou sendo, a cada momento que eu vou me vendo, que eu tô sendo mal interpretado, que o que eu tô fazendo não tá servindo de nada, eu vou me tornando uma pessoa pior. A alma vai morrendo. Os sentidos, eu vou perdendo os sentidos. Entende?
Por isso que é como se os meus desejos não me importassem mais, porque eu estou fazendo pelo outro para agradar, mas o outro não reconhece, é uma pessoa ingrata, quer dizer, eu vou me tornando uma pessoa pior, devido a eu ter nascido nesse lar de traição, de vício, de murmuração, é um lar disfuncional. Em desolação a puseram e clama a mim a sua desolação. A pessoa percebe que vai perdendo os sentimentos bons, então ela vai fugindo desse sentimento, ela acredita que vai esquecer, ela acredita que vai superar esse sentimento, que tem como tirar de dentro dela se ela não sentir. Então deixa, não quero sentir, não quero ver, não quero perceber o que é que minha mãe sente por mim, o que é que meu pai sente por mim, o que é que fizeram comigo, o que é que fizeram comigo. Porque tudo que eu faço, eu sou mal interpretado, eu sou abusado. Abuso não é abuso apenas sexual, é abuso verbal. É aquela pessoa que está sempre na indignação, na insatisfação, nada que eu faço supre essa pessoa. Ela está sempre reclamando, falando mal de mim, me criticando, está sendo contra mim o tempo todo. Então eu deixo de fazer. Mas aquele sentimento que vai estar dentro de mim, eu não vou conseguir esquecer. Então vai desencadear as outras feridas na alma. Que é ferida de luto, ferida de humilhação, de rejeição. As outras várias feridas, que tem várias, de humilhação, de rejeição, de traição, de abuso financeiro, que você vai percebendo que nada que você faz é como se não tivesse valor nenhum para as outras pessoas, né? Em desolação a puseram e clama a mim a sua desolação. E toda a terra está desolada, que é a desolação que eu expliquei para você. Porquanto não há ninguém que tome isso a sério. A pessoa não leva a sério os próprios sentimentos. Ela acredita, ela naturaliza sobre os sentimentos, ignora o próprio sentimento e quer superar o sentimento e acredita que vai conseguir. E aí ela vai viver na vibração do sentimento que ela já carrega. De tudo aquilo que ela já passou, de como ela conseguiu se ver em algumas situações da vida dela. Quer dizer, se eu não tenho valor, então é eu que não presto? É eu que não faço nada direito? É eu que não consigo agradar? A partir do momento que eu me vi numa situação, nasce mais feridas de rejeição. Veja como é que nasce essa ferida da rejeição dentro de uma pessoa. Então a ferida não vai cicatrizar, não vai sair enquanto eu ignorar. Enquanto eu ignorar os sentimentos. Ignorando os sentimentos, a pessoa vai perdendo os sentidos. Que é isso que a Bíblia explica. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores. Por isso você vai entrar nos relacionamentos ruins. Por isso que Deus está dizendo, por todos os lugares altos e desertos vieram destruidores. Porque a espada do Senhor devora desde o extremo da terra até o outro. Não há paz para nenhuma carne. A pessoa acredita ter paz, mas ela está buscando de fora essa paz. Ela está tentando entender, ela está tentando buscar nas amizades, nas viagens, nas aparências, na vaidade, tentando se ver por fora. Tentando tapar essa ferida, fugir desse sentimento. Por isso a vida vai se tornando mais difícil para uma pessoa que ignora os próprios sentimentos. Ela vai perdendo os sentidos, que é o que eu vou explicar para você. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Envergonhado serei das vossas colheitas e por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, a casa de Judá arrancarei deles. Deus vai afastar você desse ciclo, do ciclo da família. Deus afasta a pessoa. Por isso eu perguntei a você, você já teve experiências de se afastar um pouco da família e perceber que evoluiu financeiramente, que melhorou sentimentalmente, porque você parou de se comparar, de se ver, mas não conseguiu entender. Por isso Deus explica aqui, eis que arrancarei da sua terra
e a casa de Judá arrancarei deles, e os farei voltar cada um à sua herança, a cada um à sua terra. E será que se diligentemente aprenderem, se você conseguir diligentemente prestar atenção nos próprios sentidos, nos próprios sentimentos, quando foi que piorou e quando foi que melhorou, né? Você vai conseguir pegar a visão, mas se não, você perde totalmente a visão. E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar a Baal. Então, quando Deus está explicando aqui, vai viver por interesse. Quem vive pelo Deus do Baal vai viver por vantagem. Vai viver de ilusão, vai viver de comparação, de fantasia e não vai conseguir mais entender se começarem a jurar por Baal, a criar uma verdade própria, um sentido de viver próprio. Vai viver por Baal. Baal é o Deus das riquezas, Mamon. Era o Deus que chamava antigamente Baal, né? Então Deus diz, então edificar-se-ão no meio do meu povo, mas se não quiserem me ouvir, totalmente arrancarei tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Se a pessoa não quiser entender, então ela vai perder os sentidos, ela não quer mais ouvir falar sobre ela. Ela não quer mais ter os sentidos aguçados. Então ela fala dela como se não estivesse falando dela. Ela ouve falar das pessoas, mas ela não se vê na situação. Ela vive de ilusão. Ela vive de vantagem. É isso que Deus explicou aqui a Jeremias. Elas vão buscando um sentido, uma razão de viver, querendo fugir dos próprios sentimentos, e aí vai sendo alargado essa ferida na alma, que é aberta na primeira infância, que é a ferida do abandono. Essa ferida do abandono, as heranças geracionais do abandono, quando você não crê assim, não entende, ignora os próprios sentidos, os próprios sentimentos, ignorando os sentimentos, ignora os sentidos. E quando a pessoa ignora os sentidos, como é que ela consegue ver e como é que ela consegue entender? Para que você entenda a respeito desse assunto que Deus está explicando aqui, sobre as heranças geracionais em Jeremias, que Jeremias é um livro muito profundo, muito profético. Eu vou contar uma história para que você entenda bem sobre isso. Um dia eu estava no salão de beleza fazendo unhas em gel. E quando eu cheguei tinha uma cliente. E tinha mais duas clientes lá, uma fazendo a unha do pé, outra fazendo a unha em gel, eu esperando. E a cabeleireira estava irritada, irada, endemoniada, a manicure, que faz unha em gel, né? E ela começou a dizer que não estava dormindo bem, que a cabeça dela que ela não estava descansando, que ela já acordava cansada e ela estava em tempo de matar o filho de uma pizza. Estava descontando a raiva toda naquele menino. E naquele momento ela chamou uns 3 ou 4 palavrão com a criança. O menino porque veio, né, irritado, ele tinha os seus 10 anos. E a mãe começou a gritar, digo, por que é que você tá assim? Me fale por que é que você tá assim. E o menino não queria falar porque estava com vergonha. Porque parece que ele tinha sujado a roupa, né, com desinteria. E ele estava chamando ela, mas não queria dizer na frente das clientes dela o que estava acontecendo com ele. Ela começou a gritar com o menino, dizendo que ia bater no menino. E começou a chamar muitos palavrões. E naquele momento ela começou a desabafar. O que é que ela estava sentindo? E ela disse, eu não estou dormindo bem. Olha, eu acordo como se eu não tivesse dormido. Eu estou em tempo de correr louca com esse menino. Porque esse menino não me dá paz. Aí chamava aquele palavrão e chamava outro palavrão. E saiu de dentro do salão, que ela mora vizinho, agoniada, atarefada. Eu ali repreendendo, chamando por Deus. Quando ela voltou, que começou de novo a falar, a desabafar, ela desabafar. Que não estava dormindo, que a mente estava pesada, que ela dormia como se ela não tivesse dormido. E tome palavrão, aproveitou uma oportunidade e disse assim a ela. Que ela chamava palavrão demais. E há várias vezes eu já tentei ajudar ela, explicando sobre o poder da palavra, né? E quando eu disse a ela, eu ainda não vi uma pessoa que chama palavrão, ela ter paz, ela ter saúde. Eu falei pra ela. E quando eu falei pra ela isso, a mulher mudou. Eu tava com a minha filha ficou impressionada.
Porque ela mudou da água para o vinho e começou a negar. Ela disse, se você está dizendo que eu não tenho paz, olha para você ver o que é uma mente cauterizada. Ela disse, você está dizendo para mim que eu não tenho paz? Olha, eu vou ficar calada, eu não vou nem te responder. Qual é a casa que você vê criança que você não vê isso? Eu estou falando porque é criança. Criança faz raiva. Eu disse a ela, a palavra tem poder. Você não busca entender como funciona a palavra, você naturaliza as doenças. Há muito tempo que eu venho lhe avisando sobre o que eu aprendi e o que eu tento passar para você. Ela disse, olha, eu conheço a casa de fulano ali, ninguém chama palavrão e todo mundo fica doente. Aí já começa a jogar outras pessoas naquele assunto. Tá entendendo? A pessoa que perde os sentidos, ela começou a negar. Ela começou a negar na minha cara. A outra que estava fazendo a unha, pegou o embalo dela, o enredo dela. Isso é normal, qual é a casa que tem criança, que não há estresse, não há confusão. A gente se estressa porque é criança. Porque a criança, qualquer coisinha, fica atormentando a cabeça da pessoa. E a pessoa perde a paciência. Eu explicando para ela que a palavra tinha poder. Como é que uma pessoa quer ter paz que ela chama palavrão? Como é que uma pessoa que ela chama palavrão, ela tem os sentidos aguçados? Como é que ela tem a revelação de Deus se ela não crê no poder da palavra? Então veja que ela mesmo declarou, e quando eu fiz ela se ver que ela não tinha paz, ela negou. Eu não vou nem lhe responder. Você está dizendo que eu não tenho paz? Oh, eu não vou nem te responder. Ela quis dizer que eu que estava dizendo. O que ela estava dizendo. Eu digo, eu acabei de dizer o que você acabou de dizer. Você disse que não tinha paz. Você disse que não tinha saúde. Você vive gastando nos médicos. Você não tem a interpretação, a razão do que você fala. Então eu falo para você o que está na Bíblia. Mas desde quando você ignora o que está na Bíblia, você não crê que a palavra tem poder, eu não tenho o que fazer. Eu apenas peguei o seu gancho e mostrei para você que você é uma pessoa perturbada. Agora, se você nega aquilo que você mesmo falou, você não tem a interpretação e a razão, quer dizer, é isso que é perder a pessoa que vive em desolação. Já conheci várias pessoas assim, né, que chama palavrão, na hora que você disse, você acabou de chamar, eu chamei um palavrão? Não chamei não palavrão. A pessoa, ela perde os sentidos. Ela nega o que ela acabou de falar. Ela busca uma razão, como é que ela entende a fala. O porquê que ela fala. Ela vive vagando emocionalmente e ela não quer ser confrontada. A partir do momento que você confronta essa pessoa, ela já nega. Ela já distorce. Ela já diz que isso é a sua visão, é a sua interpretação. Onde é que eu não tenho paz? A minha filha olhou para mim e ficou abismada na hora. Disse, meu Deus, ela negou tudo que ela falou. Eu digo para você ver o que é uma pessoa desolada. Uma pessoa que não tem sentimentos. E ela dizia, se eu pegar ele, eu mato de uma pisa. Se eu pegar, eu mato de uma pisa. Aí começou a dizer os próprios sentimentos, o que ela estava sentindo, o que ela estava passando na hora do sono, a agonia, que acordava como se não tivesse dormido, que sentia todos os cabelos da cabeça, o sentimento, né? Já vive no remédio controlado, já toma remédio de pressão. Quer dizer, quando você começa a declarar para a pessoa a razão do que ela vive, não, você quer dizer que eu vivo assim pelo que eu falo? Ela não crê. Por que ela não consegue crer? Porque ela não consegue entender. É uma pessoa desolada, que vem de um lado disfuncional, de traição, de mentira, de usurpação, pessoas que foram molestadas de todas as formas. Não, a molestação não quer dizer apenas na área sexual. Pode ter sido na área financeira. Pessoas que teve que criar os seus irmãos, pessoas que foi espancada pelos pais, pessoas que foram rejeitadas pelos pais. Você foi criado muitas vezes, né, vendo o seu pai tratando melhor os seus irmãos. Você que teve que trabalhar e fazer o papel do pai dentro da sua casa, da mãe dentro da sua casa. Você se escravizou, você se submeteu e você não entendeu a própria visão, porque você via que não conseguia agradar. Você não era bem vista, você não era valorizada. Nada do que você fazia, não fazia o que você fazia você ver
que você não tinha sentido, não tinha importância para você, porque o seu pai ou a sua mãe não tinha sentimentos por você. Quando você tem essa visão, ela teve tudo isso. O pai dela largou a mãe dela, dessa manicure que eu tô contando. O pai dela largou a mãe dela por uma amante, ela foi muito humilhada até pela amante do pai. Eu conheço a história da vida dela, do passado dela. Mas você não tem como ajudar uma pessoa que ela nega a desolação do coração. Que ela nega os sentimentos. Ela não quer falar, ela não consegue nem ouvir o que ela mesmo fala. Ela fala por uma razão. Ela desabafa por uma razão, mas ela não tá confessando o que ela sente. Ela não tem remissão dentro dela. Ela gosta de reclamar. É por isso que Deus diz aqui no final: mas se não quiseres ouvir, totalmente arrancarei de ti a nação e te farei perecer, te farei sofrer. Mesmo você tendo sido ajudada financeiramente, mesmo você tendo uma guinada na vida, mesmo você esquecendo os sentimentos, Deus arrancou você, é isso que ele diz aqui: eis que arrancarei da sua terra a casa de Judá e arrancarei deles e os farei voltar cada um à sua terra. Deus tira para fora, depois Deus bota para dentro novamente. A pessoa volta a viver o ciclo repetitivo das heranças geracionais, porque a pessoa perdeu os sentidos. Ela buscou uma razão, ela buscou um sentido, como é que ela se vê? Como é que ela consegue entender? Por isso a Bíblia diz que eles são iludidos pela riqueza. Mas eles não querem saber o que eles veem. Eles vão dar uma razão. Não, criança é assim mesmo. Não, isso é normal. Quem é que não se estressa? Mas ignora o poder da palavra. Você não vai ver uma casa que as pessoas chamam palavrão para você não ver doença e não ver esse tipo de desolação aqui. De pessoas que perdem os sentidos. Que ela não quer falar dos seus próprios sentimentos. Que ela quer esconder o sentimento. Que ela quer buscar uma razão de viver. Mas sem conseguir entender. Por quê? Porque entrou na desolação do seu próprio coração. É uma pessoa desolada, desanimada. A pessoa vive ou com depressão, ou com crise de ansiedade, ou com pressão alta, ou com diabetes, com esses tipos de doença que a pessoa vê que não tem cura, justifica, bota a desculpa da doença no alimento e vai buscar uma razão de viver, sem conseguir entender. Então, não é que ela não esteja vendo, ela vê, mas não consegue entender. Por quê? Porque foi abrindo, foi alargando a ferida do abandono. A pessoa, cada vez, ela foi se abandonando, ela abandonou seus próprios sentimentos. Ela não sabia que os sentimentos faziam parte dos sentidos da vida dela. Como é que a gente vai imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, em vários momentos eu me vi que eu não tinha valor. Eu via que o sacrifício que eu fazia para agradar a minha mãe era como se eu não fizesse nada. Ela dizia: você está fazendo o que eu já fiz por você. Eu lavava a roupa na mão que saía sangue das minhas mãos. Que ela usava só roupa branca, saía sangue, não tinha máquina na época, eu lavava e eu dizia: minhas mãos estão sangrando. A mãe, ela, quando ela não tem sentimentos por outra pessoa, quer dizer, lá, daqui que vem a lavar de novo já sarou as feridas da sua mão. Quer dizer, você se sacrifica, você se submete para fazer, para agradar aquela mãe, mas você percebe que a mãe, ela se sente amada, escravizando, mas ela não quer ser escravizada. Ela não quer ser confrontada, ela não quer ouvir. Tudo que ela quer fazer é se sentir amada por você, escravizando você, abusando de você, molestando você, porque não tem sentimentos. Ela busca uma razão, um sentido. Por isso ela vive de ilusão. Por isso ela é jogada contra ela mesma. Você vai falar, ela não consegue entender isso. Ela começa a justificar os seus próprios sentimentos, que já fez muito na vida, que já tinha o que tinha de fazer, já fez, agora é a sua vez de fazer por mim. Ela vai justificar a razão de viver e vai perder o entender. Por quê? Porque entrou nessa desolação da alma. Então, quando é que a sua ferida na alma, ela cresceu, ela alargou? Quando você se viu sem valor.
A cada momento que você se viu sem valor, usurpada, sugada, molestada, abusada, com palavras verbais de baixo calão, que você não serve para nada, que você não faz nada direito, que o que você faz é mais do que a sua obrigação, é quando você começa a se ver. É quando você começa a entender que a sua submissão nada tem razão. Então você vai largando de mão e vai buscando mudar por fora, buscar uma nova razão de viver. Uma nova versão para entender. Porque se eu não sou bem vista aqui, eu vou procurar onde é que eu sou mais bem vista, bem valorizada. Entende por que é que Deus explicou isso aqui a Jeremias? Então Deus diz, eu vou até ajudar, eu vou arrancar você de perto da sua parentela, você vai evoluir, você vai fluir, mas se você não quiser entender, como vai ser remida? Como é que vai ser lavada? Como é que tira esse sentimento de dentro de você? Se você se sentiu, se viu abusada, usurpada, molestada, sem valor, comparada, sua mãe muitas vezes, tem mãe que maltrata o filho porque o pai trata bem o filho, mas maltrata ela. Como é que ela vai entender isso? Então ela tem ciúme, o ciúme como se fosse amor, não sabe sobre a inveja, tem raiva do filho, porque tem inveja daquele filho. O que é que o pai trata bem? Aquele filho. E não trata bem a ela. Valoriza o filho, mas não valoriza ela. Valoriza o irmão, mas não valoriza ela. Então nasce essa comparação. Nasce a competição. Nasce a rebelião da pessoa. E a pessoa não consegue reagir por não buscar esse tipo de remissão. Por que é que eu me vi assim? Por que é que eu não consegui entender? Por que é que eu não consegui entender sobre o ser? E fui buscando uma razão para entender de fora para dentro. Entende? Então foi alargando essa ferida do abandono. Eu fui me sentindo abandonada. Eu fui vivendo de ilusão, eu fui vivendo de vaidade. Então a pessoa vai ficando mais vaidosa. A cada ferida, a pessoa vai ficando mais vaidosa. Ela vai buscando de fora, ela vai buscando superar aquele sentimento, aquela sensação. Quer dizer, eu preciso ser mais vaidosa, eu preciso parecer estar bem, eu preciso superar essa visão, esse sentimento. Eu não quero mais ouvir, eu não quero mais falar, eu não quero mais saber. Vai buscar uma razão para entender. Eu quero é viver. Entende? Então, vai somatizando as feridas através da primeira ferida. E dificilmente uma pessoa ela é curada se ela não quer ser afastada, se ela não quer ser separada. Se ela quer viver do parecer e não do ser. Por isso ela vai perdendo os sentidos. Porque para ela não tem sentido a palavra. Para ela não tem valor ler Bíblia. Orar, ela está perdendo tempo. Ela bota muitas vezes uma oração e está fazendo as coisas e orando ao mesmo tempo. Ela não para ouvir nem o que ela está ouvindo da palavra. Por isso ela perde os sentidos. Às vezes tem pessoas que tá falando, tá cantando, ela não sabe nem o que ela tá cantando. Ela tá falando, ela não sabe o que ela tá falando. Por isso eu dei esse exemplo dessa manicure aqui. Como é que foi ela que falou que não tinha paz? E quando eu mostrei a ela que ela não tinha paz, ela se ofendeu, mudou e disse que não ia me responder. Sabe quando a pessoa diz com aquele orgulho, com aquela arrogância, olha, eu não vou nem te responder. Você quer dizer que eu não tenho paz? Você tá maluca? Ela quis dizer comigo. Eu digo, menina, eu tô falando que você acabou de falar. Não, e qual é a casa que você vê criança que isso não seja normal? E Deus explicou aqui, não há paz nessa carne. Não há paz nessa carne. Ela tá buscando a paz de fora. Ela tá vivendo de vantagem. Ela tá vivendo de ilusão. Ela tá vivendo de mentira, de fantasia. Porque é uma pessoa que carrega uma ferida do abandono. Ela teve mãe, teve pai, mas ela não quer estudar o que foi gerado dentro dela ainda na primeira infância. Nas brigas, na traição, no abuso verbal, moral. Não tem como você ajudar essa pessoa. É por isso que a Bíblia chama de primeira morte. Que a Bíblia fala de 3 mortes. Morte espiritual, carnal e eterna. A morte espiritual é a pessoa que não vê sentido no que ela fala. Ela vai buscar um sentido de falar. Mas se você confrontar ela com o que ela falou, ela vai negar. Não, eu não falei com esse sentido. Ela vai buscar outro sentido. Qual é a casa que você vê criança que você não vê isso, menina? Na casa de fulano, ninguém chama palavrão e vive todo mundo doente. Ela já diz que sabe sobre a casa alheia. Já fala logo de todo mundo para sair daquela razão.
Ela não sabe nem da casa dela. Mas ela diz que já sabe da casa alheia. Na casa de fulano, todo mundo vive doente. Eu não vejo ninguém chamar palavrão. Vai justificar a razão. Porque a pessoa não tem os sentidos. Entende o que Deus explicou? É uma pessoa que vive desolada. Não tem o que Deus fazer. Ela quer buscar entender pela visão. E ela perdeu o discernimento da própria alma. Vive uma pessoa dissoluta, não tem resiliência, não tem persistência, não sabe a respeito da inveja, não sabe a respeito dos sentidos. Ela só vê o reflexo do próprio sentido, porque não está dormindo bem, porque a cabeça só vive doendo, porque toma remédio controlado, porque o menino agonia com tudo, ela bota a culpa naquela criança, joga tudo na cara da criança, desfaz daquela criança, humilha a criança, rebaixa a criança e diz: se eu pegar, eu mato. Eu tive pizza que a minha mãe me deu, que ela dizia que não me espancou como a mãe dela espancou ela, né? Porque ela justificou. Ah, minha mãe me bateu com um casco de coco, que foi pior. Aí ela me bateu de mangueira, então justifica. Não, eu não lhe bati com o que a minha mãe me bateu. Aí eu lhe bati de mangueira. Tá entendendo? A pessoa justifica. Por quê? Por que a pessoa justifica? Porque vive em desolação. Não tem mais sentimentos. Não tem como você cobrar de uma pessoa que ela não quer sentir, que ela não quer pensar e que ela não quer se ver. Não tem como a pessoa ser curada. Ela é uma pessoa desolada, acumulou as feridas. Então essa ferida, ela só é tratada, só é remida se ela quiser dar ré nesse sentimento. Sentir, falar, declarar, confessar que errou, para se ver como errada, para pedir o perdão de Deus. Primeiro eu peço perdão, Deus quando vê, quer dizer, eu peço perdão a Deus, mas eu não peço perdão às pessoas. Mas eu não quero quebrar o meu orgulho, mas eu não quero me ver. Vai perdendo o entender. Entende o que é que Deus explica? Vai perdendo o entender. Então ela quer dizer que ela não consegue amar. A culpa é dos outros, é das outras pessoas, porque ela não tem sentimento. Então ela vai perder a razão da fala, o sentido da fala. É por isso que a Bíblia chama eles de loucos, pessoas narcisistas, são pessoas loucas. Ela sabe tudo sobre a vida alheia. Ela quer buscar o sentido de viver, buscando entender sobre os outros e não sobre ele. E a ferida da rejeição, a ferida da pessoa que foi abandonada, ela pode ter tido tudo dos pais dela, mas ela teve que superar o próprio sentimento porque não se sentia valorizada, porque ela teve que aprender pela visão. Ninguém ensinou a ela sobre as coisas, sobre os sentimentos. Ela não foi aprendendo com o que via, ela foi superando a própria visão. Entende o que é essa desolação? Ela foi superando o sentimento, buscando um novo sentimento, buscando esquecer o sentimento. Então foi perdendo os sentidos, devido a ir acumulando os sentimentos ruins, os traumas, as feridas. Então essa pessoa, ela não tem como entender sobre pecado. Se ela não quer entender sobre a alma dela, sobre os sentimentos dela, sobre os sentidos dela, não tem como ela entender sobre o pecado. Ela está dentro da igreja, mas tudo que ela está passando, ela tem como uma aprovação. Essa aprovação nunca muda na vida dela. Ela está sempre tendo que viver de superação, porque nada muda. Porque ela está ressentida. Então a remissão é uma lavagem do sentimento. Quando eu reconheço, quando eu declaro pela minha boca, eu sou assim, eu fui assim, eu fui negligente, foi eu que entrei no relacionamento, foi eu que fechei os olhos e casei errado, foi eu que enfrentei a minha mãe e o meu pai, mesmo eles dizendo que eu ia sofrer, eu fui buscar uma razão para viver. Eu perdi o entender. Entende o que é que Deus está explicando aqui? Que Deus vai ajudar, mas Deus não vai curar uma pessoa que não quer ser curada. Então vai entrando outras feridas. E a partir do momento que cada vez que eu vou sendo frustrada, traumatizada, que eu vou perdendo financeiramente, eu vou ficando mais irada. Por isso a Bíblia diz que a pessoa que ela vai ficando irada, que ela vai ganhando e perdendo, a ira vem do medo. Vem da vergonha, vem do medo. A inveja vem do medo. Então vai acumulando medo dentro dessa pessoa, porque ela foi ignorando a própria visão,
Foi vivendo de ilusão, foi vivendo de fora. E foi perdendo. A desolação, ela vai perdendo o entendimento, os sentimentos. Perdendo o entendimento, ela vai perdendo os sentidos. Por isso é tão grave quando você percebe, quando você tem discernimento espiritual e você vê uma situação dessa de uma pessoa. Você fica arrasada, você fica com pena da pessoa, mas você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, você só pode orar pelaquela pessoa. Como é que você vai avivar uma pessoa que não quer? Como é que você vai tirar de dentro dela aquilo que ela não quer que saia? Ela não quer ver os próprios sentimentos. Veja que a pessoa fala dos sentimentos, mas sem querer entender, só para botar para fora. Que não tá dormindo, que tá agoniada, que tá perturbada, que acordou cansada. Parece que eu não dormi. Olha só, Deus sabe como é que eu tô. Se eu pegar esse menino aqui, eu mato de uma pisa. Quando você mostra pra pessoa, porque ela chama muito palavrão, só enquanto eu tô... Toda vez que eu tô lá, ela chama bem uns 5 palavrão, só fazendo a minha unha. E eu repreendendo. Pra ela não tem sentido chamar palavrão. Todo mundo chama. Isso é conversa. Elas perdem o discernimento. Entende? Então você não consegue ajudar mais aquela pessoa. Por isso, a ciência vai chamar de narcisismo. São pessoas que aquilo que ela faz, ela não aceita que façam com ela. Porque ela vive de ilusão, vive de mentira, vive de vantagem, vive de interesse. Foi o que Deus explicou aqui a Jeremias. Ele entra nesse estágio espiritual aqui, no comecinho diz, ó, desamparei a minha casa. Quando fala casa, ora é família, ora é sua casa. Você é um espírito, é uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Eu desampararei a minha casa, abandonei a minha herança. Abandonei os meus sentimentos. No trajeto aqui da leitura você entende. Entreguei a amada da minha alma na mão dos meus inimigos. Eu fui viver de fora para dentro. E Deus não tem como curar uma pessoa que ela não reconhece os próprios sentimentos. E ali na leitura você reconhece o resto, né? Tornou-se a minha herança para mim como um leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim. Por isso eu me odiei. Eu odiei a mim. É uma pessoa que está ressentindo. Só ressentindo. Entende a leitura? A minha herança é para mim como uma ave de rapina. De várias cores. Ave de rapina é uma ave que come carne. É carnívora agora. É totalmente uma pessoa carnal. Não tem nada mais de espiritual. Entendeu? A minha herança é para mim como uma árvore de rapina. De várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Ela vive contra ela mesma. Você entendeu a leitura? Ela vive contra ela. Ela não sabe sobre a palavra. O sentimento já está cronificado. É uma pessoa desolada. Não tem cura. Uma pessoa que chama palavrão não tem cura para ela. Ela não crê que a palavra tem poder. Então ela quer parar de falar palavrão e acreditar que vai ser curada? Sem buscar entender como foi gerado esse sentimento? Vive vagueando emocionalmente, no excesso do passado, buscando uma razão de entender a própria vida, ignorando a própria visão, vivendo de ilusão. Então eu peço para você, não sei se que você conhece pessoas que chamam palavrão, compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.